Boa tarde, ministra. Eu queria agradecer em nome do UOL essa entrevista aqui com a gente. Do meu lado está a editora de economia Denise Godoy. E, ministra, eu queria já começar te perguntando sobre hoje a gente teve a sanção da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, uma promessa de campanha do presidente Lula. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre sobre a importância dessa medida do ponto de vista político e econômico, e também já aproveitar para a senhora explicar um pouco da sua ausência, né? Eu sei que a senhora estava viajando, mas a senhora foi uma ausência sentida aí na cerimônia de sanção. Então, se a senhora puder explicar a sua ausência e fazer uma análise da importância dessa medida sancionada hoje. Claro, bom. Boa tarde a todos, Carla e Denise. É um prazer poder falar nesse dia, que eu acho que é um dia histórico, um dia importante para a população, para a classe média brasileira, através do canal UOL, e falar um pouquinho de economia e da importância desse momento. Bom, eu cheguei de madrugada de Suriname, representei o governo federal nessa data também que foi histórica ontem, 50 anos de independência do Suriname, chegamos 1 hora da manhã, e é uma terça-feira a viagem, né? Então minha agenda ficou absolutamente comprometida, fiquei assim exprimida. Hoje tive que dar um intervalinho aqui para atender vocês e daqui a pouquinho tem que interromper, porque tem um senador aí para atender, nosso senador Alessandro, que está aí relatando o PL da Segurança Pública, também da CPI da segurança pública no Brasil. Então é isso, né? Enquanto o Haddad nos representa muito bem, né? Aqui é cada um tendo que cobrir as demandas do outro. Além do que é final do ano, eu sou a última a apagar as luzes, dia 31 de dezembro, acabamos de apresentar o relatório, temos uma semana aí para saber de onde nós vamos cortar os 600 e poucos milhões que nós tivemos ainda que fazer de ajuste, então minha equipe não pode parar e muito menos eu, né? Mas falando agora, Carla, da importância, né, do projeto para o Brasil, não é só promessa de campanha, né? Eu digo que é um dia histórico, porque assim, a classe média no Brasil há 30 anos espera, né, por ser ouvida, por ser atendida, né, por ver as suas demandas, né? A classe média no Brasil, ela vem assim empobrecendo ao longo do tempo, e é natural, um país que tem que colocar o pobre no orçamento, né, precisou depois de uma pandemia, onde o Brasil voltou a se empobrecer, a desigualdade social voltou a crescer, voltamos a aumentar o índice de pobreza e de miséria no Brasil, nós tivemos esses 3 anos para recuperar as políticas públicas. Lembram da farmácia popular que tinha sido destruído no governo passado, né? Tivemos que repor a política pública nas universidades, na ciência, na tecnologia, na inovação, mas é sempre assim, a classe média sempre esperando, sempre esperando. Então o presidente Lula, né, fez um compromisso com a classe média na campanha e honrou esse compromisso. Por que levou 3 anos? Levou 3 anos uma democracia porque primeiro precisávamos saber de onde ia sair esse recurso. Não é pouco o que vai sair dos cofres públicos, são bilhões de reais que precisam ser recompostos para ter neutralidade tributária. E a forma muito inteligente da equipe econômica foi, peraí, para atender 15 milhões de brasileiros, nós temos que fazer com que 140 mil, apenas 140 mil pessoas que não pagam imposto sobre a sua renda e que ganham acima, né, de 100 mil reais, possam estar contribuindo. E isso é que se chama justiça tributária. Depois de muita discussão, tirando quem ganha acima desse valor e já contribui, pelo menos 10%, esse não vai ter aumento da carga tributária, chegou-se a esse ajuste num debate também que levou vários meses na Câmara e no Senado Federal. Mas, ministra, assim, uma boa parte da classe média ainda vai ficar esperando, porque quem ganha acima de 5 mil, a tabela não é corrigida há muito tempo e não vai ter direito nem ao desconto escalonado, né? Quem ganha acima de 5 mil não tem direito a nenhum benefício com essa reforma do imposto de renda. E aí muita gente diz que para fazer isso, é claro que a queda de arrecadação seria muito maior, e aí o governo deveria cortar um pouco mais de gastos para conseguir contemplar mais gente e fazer mais justiça. Tem gente que diz que, então, essa isenção ela tem só um caráter eleitoral, porque, na verdade, não faz justiça com uma boa parte da classe média que não vai ter direito a correção nenhuma. Como é que vocês respondem a isso? Eu discordo radicalmente, Denise. Primeiro, não é programa eleitoral, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula.
e todo mundo sabia que ele iria executar. As pessoas reclamam muito, né? Ah, os políticos vão na campanha, prometem e não cumprem. Quando a gente vai cumprir, e, portanto, não cometer estelionato eleitoral, muitos falam, vai quebrar o Brasil. Não vai quebrar o Brasil, o que a gente fez com muita racionalidade. Foi exatamente porque a gente não pode se desfazer do orçamento público, que precisa pagar o recurso da aposentadoria, da previdência, leia-se BPC, né, dos programas sociais, colocar dinheiro na saúde e na educação, repassar recursos do fundo para a segurança pública nos estados e municípios e fazer as obras e investimentos necessários pelo Brasil, que vai desde subsidiar e financiar a agricultura familiar, a grande agricultura no Brasil, é justamente pela racionalidade e equilíbrio do orçamento que a gente não pode abarcar todo mundo, né? Queríamos viver num país, né, da Europa, né, dos países nórdicos, onde nós pudéssemos isentar todo mundo do pagamento do imposto de renda. Ponto 1. Ponto 2, nós estamos atendendo, sim, toda a classe média no Brasil, porque tem os escalonamentos de quem ganha entre 5.000 e 7.300 e agora eu não sei se é 7.350, houve uma alteração no relatório. Ele vai ter um escalonamento ali, né? Passou disso, a gente não chama mais de classe média. O que não tira, e você tem razão, Denise, o direito, e de repente os próximos candidatos a presidente da República podem se comprometer, né, a isentar, por exemplo, totalmente quem ganha até R$7.000, desde que ele diga de onde, né, ele vai conseguir recurso para cobrir o orçamento sem aumentar o imposto médio da população brasileira. A saída que nós tivemos, que foi inteligente, é cobrar de quem não paga e é considerado super rico. Da mesma forma, Denise, eu discordo totalmente em relação à questão da revisão de gastos. É verdade que poderíamos ter feito mais, mas o que nós apresentamos nesses 3 anos foi o possível. Tanto é verdade, e os números não mentem, os fatos não mentem, e a imprensa não mente, vocês cobriram quantas vezes esse assunto, que na revisão de gastos que nós apresentamos no Congresso Nacional, não foi uma nem duas, foram mais de 3 vezes, toda vez que a gente apresenta um pacote de revisão de gastos, ele é desidratado pelo Congresso Nacional. E aqui não é nenhum discurso de Congresso inimigo do povo, não. Eu vim do Congresso Nacional, eu respeito o processo democrático, é assim que as coisas funcionam. Se o Congresso Nacional entendeu que o BPC não podia mudar as regras, né, não era possível atualizar cadastro, que ele não queria avançar, posso discordar, mas eu respeito a decisão do Congresso Nacional, porque eles também foram eleitos pela população brasileira e, de alguma forma, né, cederam aí a alguma pressão de lobbies legítimos e acabaram não querendo fazer a revisão de gastos, os cortes de gastos que o governo se propôs. Eu não quero ficar me delongando com números, eu acho que não é o objetivo da nossa entrevista, mas se tudo tivesse, e nem acho que é tudo que foi apresentado pelo Executivo que tem que ser necessariamente aprovado pelo Congresso Nacional, mas de tudo que a gente apresentou, se a gente tivesse tido a aprovação, nós estamos falando aí de 100 bilhões de reais de revisão. Eu dou um exemplo do Fundeb e destinado uma parte para a educação integral. Seria 15 bi que a gente teria aí de economia. Incluir o fundo constitucional do DF dentro das regras do arcabouço fiscal, mais 2 bi. E aí poderia ficar aqui falando das regras do BPC, da atualização do cadastro, só agora, depois de quantos meses, 1 ano, foi aprovado com prévia, teste MED, enfim, se a gente puxar a lista da revisão de gastos que a gente aprovou, que foi importante, mais aquelas que ainda não foram aprovadas pelo Congresso Nacional, né, nós estamos falando de uma revisão de gastos significativa. Poderíamos ter avançado mais? Dificilmente, porque se a gente tivesse avançado mais, nós teríamos um paredão dentro do Congresso Nacional dizendo não, a gente checa antes. E, de novo, não é crítica, é que eles não iam falar o seguinte, nós não vamos passar porque eu represento tal categoria, ou porque eu acho que não é importante, ou porque isso não faz bem para o Brasil, é o direito do Congresso Nacional. Mas colocar na responsabilidade apenas do Executivo a não apresentação ou não aprovação de uma revisão de gastos mais robusto é absolutamente injusto. Eu não preciso falar só do Executivo, eu falo do próprio Poder Judiciário. Está aí, nós temos a PEC dos supersalários, parada no Congresso Nacional.
enfim, não quero aqui polemizar, não é esse o objetivo, mas é preciso compartilhar a responsabilidade quando se olha pelo lado da despesa. E, paralelo a isso, não podemos nos esquecer das pautas que vêm do Congresso Nacional, projetos de iniciativa de parlamentares que, sem fazer o estudo do impacto fiscal orçamentário, apresentam lá uma conta que muitas vezes é bilionária, em que pese a Constituição hoje ser clara, fruto de uma emenda constitucional que diz que todo aumento, todo projeto de lei que vier ou do Executivo ou do Legislativo, que aumente as despesas orçamentárias, tem que vir junto o estudo do impacto e de onde vai vir a receita para compensar essa despesa nova.